Bem-vindos a mais um episódio do Política Sincera. Meu nome é Guilherme Neas, estou aqui novamente com meus colegas de bancada que participam do nosso programa semanalmente. Vou dar boa tarde aqui para o Luigi e também para o Fábio. Vamos começar pelo Luigi Bertacco. Boa tarde, Luigi. Boa tarde, Guilherme. Boa noite ou bom dia para quem nos escuta, né? Bom dia, boa tarde também, Fábio. Então, para quem não me conhece, eu sou o Luigi Bertacco, sou vereador suplente de Porto Alegre pelo PDT, fui presidente do Centro Acadêmico do Direito da URGS, Centro Acadêmico André da Rocha, consequentemente sou advogado, formado pela mesma instituição, e também sou secretário-geral da Juventude do PDT de Porto Alegre, e o nosso objetivo aqui é sempre falar um pouco sobre política, falar sobre temas cotidianos. Boa noite, Fábio. Boa noite, Luigi. Boa noite, Guilherme. Eu também sou advogado, formado pela nossa saudosa Faculdade de Direito da URGS. Por que saudosa? Ela morreu? Saudosa porque eu sinto saudades dela, né, cara? É uma instituição querida. É uma instituição geralmente o muito pessoal fala querida. saudoso quando a pessoa morreu já. Não, A URGS morreu? Não, ela te marca, ela te deixa... Tem aquele ditado, né? Desculpa, Não, já mas estou é isso aí. interrompendo. Tem aquele ditado, entrar na instituição federal é fácil, quero ver tu sair dela. Sair é difícil. E ela nunca sai da nossa vida. Pô, eu sofri pra entrar, não foi fácil. Não foi fácil. Tive que estudar pra um caramba. Mas, enfim, sou entusiasta, gosto desses assuntos de economia, de política, enfim, dessas atualidades que tanto influenciam no nosso dia a dia, e vim aí para aprender com os senhores e tentar passar alguma coisa também. Perfeito. Hoje nossa pauta é um pouco mais sucinta comparado ao nosso último programa, né? Que a gente teve 2 horas e 15 de programa aí com o Felipe Gaspar. Muito bom, quem não escutou, volta lá, escuta. Vale a pena a gente falar sobre economia, Banco Central, sobre um pouco de política também municipal, do PDT, estadual, é bem interessante. Exato. Eu tive que dar explicações em casa quando eu cheguei na terça passada. Geralmente o nosso programa dura 1 hora e meia, aquilo lá a gente perdurou um pouquinho mais, mas foi muito proveitoso a discussão que a gente teve com o Gaspar. Então a gente tem 2 pautas principais, algumas que a gente vai adentrar e também falar um pouco mais referente a essas duas, que são, primeiramente, esses primeiros 44 dias aí do governo Lula, né, esse 1 mês e meio aí da retomada do Lula ao poder do Brasil. A gente vai fazer uma apanhada aí de decisões importantes, o que ele já nomeou também de ministros, as suas falas e também os seus impactos aí na economia do nosso querido Brasil, e também um pouco sobre esporte. A gente vai falar também sobre, claro, o futebol, né, que é a paixão de todo brasileiro, aí até quem não gosta acaba acompanhando na Copa do Mundo, e vamos falar também um pouco sobre NFL, que é o futebol americano, que teve a final, e também um pouco de basquete, aí o LeBron James passando aí como o maior assistente de todos os tempos. E também, se a gente quiser falar mais sobre algum outro esporte, a gente vai adentrar, então, um programa aí um pouco mais sucinto em questões de pautas, e a gente vai conforme o esperado. Então, Véspera de carnaval também, né? Estamos na semana do carnaval, a boa, ideia bem lembrado, bem é ser lembrado. um pouquinho mais light, mais leve e trocar uma ideia mais descontraída, falar sobre alguns temas também, porque a política não está tão movimentada, o pessoal está no clima também pré-carnaval, então as coisas estão mais desaquecidas. a gente pode até, na pauta carnaval, a gente pode até fazer nossos prognósticos de quem vai vencer o carnaval do Rio, o carnaval de São Beija-Flor, Paulo. eu sou torcedor da Beija-Flor, Eu vai dar também Beija-Flor. gosto, tenho gosto da Beija-Flor. Minha avó era Salgueiro, então eu tenho um carinho pela Salgueiro. O Salgueiro pode ficar em segundo lugar. Eu quero ver quem vai ganhar de Porto Alegre. Porto Alegre também é um carnaval bem legal, apesar de os recursos ser menor, né? Mas é bem... uma informação, o carnaval mesmo vai ser em março em Porto Alegre. Não Apesar de a gente ter agora esse feriado, né? Que em Porto Alegre não é feriado, para quem não sabe, nem no Rio Grande do Sul também não é feriado. Ele é um ponto facultativo. Mas vai ser em março, porque as escolas pediram, em razão da pandemia e também em questão orçamentária, para eles se organizarem melhor. Será em março os desfiles das escolas. Perfeito. Então a gente vai trazer um pouco mais de informação aí no final do programa. Vamos começar então com o nome do programa, então, política. Por mais que carnaval, futebol também envolva política. Vamos falar sobre política, sobre o Lula, então, os primeiro mês dele, aí, primeiros dias, né, 44, 45 dias aí de governo, tendo em conta que o nosso mês de janeiro teve 31 dias, né, então 45 dias aí
um mês e meio do Lula. Vamos começar pelas questões das escolhas dos ministros. Qual ponto vocês querem abordar primeiro aí? Vocês acham mais interessante? Eu vou começar avaliando. De bom, ruim, muito bom, péssimo. Eu vou te dizer que ele começou bem. Ele começou bem. Nota quanto? 6, 7? Eu diria que na média, eu botaria a minha média 7, o governo começou com a média 7. Por que isso? Começou bem então, porque 7 é uma nota boa. Melhor, passa, né? Passa. Na escola, passa. Na faculdade, média 7, passa. A minha faculdade é nota 6. Porque, por mais que ele não tivesse o Congresso, ele conseguiu montar um governo. E montou um governo de forma rápida. Ele conseguiu fazer diagnósticos um tanto importantes e já começou a atuar de uma forma mais significativa. Então, a gente tem alguns enfrentamentos importantes do governo. Por exemplo, já se escolheram as obras, inclusive obras que foram iniciadas pelo próprio governo Lula, que vão ser concluídas. Então, assim, parece que a retomada da economia vai passar muito pelo retorno de obras paradas, e eu acho que isso já é um bom ponto. E o segundo aspecto é que ele já conseguiu montar dentro do Congresso uma base suficiente para ele conseguir governar e negociou bem politicamente. Negociou bem no seguinte aspecto. Definiu-se pautas que vão ser enfrentadas ao longo do ano. Me parece que esse é uma atitude já que se entrou em consenso. Parece que reforma tributária vai ser discutida e são pontos que o Brasil, o país, precisa em si debater e discutir. Então eu vejo que há esse ponto positivo. Claro que há decepções. Para mim, por exemplo, o governo disse que ia rever a questão da tabela do imposto de renda. Foi uma proposta que acompanha e os dados que hoje aparecem aqui, na verdade, vai ser uma atualização muito tímida da tabela, né? Vai ser R$ 2.600. E lembrando que ele falou que seria 5 mil, né? Seria R$5.000, então decepcionante para grande parte da população, mas daqui a pouco isso vai amadurecer durante uma reforma tributária. Tem questões pontuais de ministros que foram escolhidos e... Poxa, adoro ver, por exemplo, Marina Silva na frente da pasta do meio ambiente. Para mim é uma decisão técnica muito bem acertada. E o Haddad na Fazenda? Isso é uma crítica... Um ponto fraco. Ao meu ver, ele, por mais que ele tenha lá um mestrado em economia, não é uma matéria que ele seja um grande conhecedor. Tudo bem que... Eu acho que ele na educação faria mais sentido, que ele já foi fez teve grande impacto na educação, acho que foi no governo do Lula mesmo, sim, né? Sim, em 2010, 2011 ali, ele inclusive aumentou muito as vagas em universidades públicas federais, né? Teve o Reúne, né? Que conseguiu quase dobrar a capacidade de muitas universidades com alunos. Ficou a crítica também contra o Reúne porque se prometeu uma estrutura que demorou para vir e muitas universidades não chegou à estrutura, apesar de ter tido a ampliação de alunos, mas na época foi a política pública que foi escolhida, né? Então, minha avaliação seria nota 7. Estou ansioso para ouvir o Fábio. Fábio, qual é a nota que tu dá aí pro governo Lula nesses primeiros dias de governo? Cara, não é uma questão de fugir da raia. Eu acho que um mês é pouco tempo para tu avaliar governo. Eu acho que geralmente é com 100 dias, né, que se fazem uma avaliação. Eu acho assim, o que tu consegue fazer em um mês é fazer costuras, é fazer alinhamento de pensamentos, é fazer pactos com algumas pessoas para que os atos comecem a aparecer ao longo do tempo. E outra coisa, né, desculpa te interromper, mas ele querendo ou não tá 45 dias oficialmente, porque a gente sabe que teve aquela transição ali e tudo mais, que ele já foi fazendo, o Alckmin foi fazendo também essa transição. Então, desde que ele ganhou, dá para dizer que ele já não está governando o Brasil, mas ele já está tendo suas articulações políticas e tudo mais há mais tempo. Porém, Nes, uma coisa que eu não estou gostando, e eu já não gostava disso no governo Bolsonaro, o Bolsonaro, quando ganhou, passou 4 anos olhando como se estivesse fazendo campanha eleitoral. Ok. E pelas declarações
até nessas viagens do Lula, quando ele dá entrevistas e tal, tu vê o mesmo tipo de comportamento. De tentar trazer, enaltecer coisas PT, lá dos 16 anos em que o PT teve no governo. E parece que assim, foram 16 anos de sucesso, aí com o Bolsonaro foram 4. Não é nem com o Bolsonaro, ele critica até o Temer antes de criticar o Bolsonaro. Claro, fala do que para eles foi um golpe, daí cada um tem a sua leitura do que aconteceu em relação ao impeachment da Dilma, mas tu entende? Eu quero dizer, ele assumiu. Isso até causou desculpa te interromper, mas isso até causou um mal-estar com o próprio Temer, né? Sim, o Temer respondeu as questões pontualmente, uma por uma, né? Sim. E com números. Isso aí eu acho que de todo político, né? Nunca se faz uma meia-culpa, né? Eles nunca admitem que teve coisas erradas, que fizeram programas errados e tudo mais. Sempre eles fizeram tudo de bom, de melhor, e os outros que estragaram o país ou a cidade. É narrativa, né? Eles têm um lado e eles defendem aquele lado e eles não vão se fragilizar no próprio discurso, né? Então, tu tem que defender o teu melhor, todo mundo sabe os teus defeitos. É um dos pontos que, inclusive, levou ao fracasso ali das eleições anteriores do próprio Partido dos Trabalhadores, porque não faz autocrítica. Sim, tu não aponta os teus erros e os teus defeitos, né? Mas também não precisa ficar enaltecendo tanto. Mas o que eu digo assim, eu não precisa nem enfrentar esse assunto. Por exemplo, tu ganhou. É o que o próprio Ciro defende. Os primeiros 3 meses, 100 dias ali, até 6 meses de governo, é onde tu tá com... Tu tá com o povo a teu favor, tu tá com gás, tu tá com o Congresso alinhado contigo, tu tá com os ministros a fim de trabalhar. Então, vamos pra frente. Não vamos olhar pro que foi feito, pro que deixou de ser feito, por que eu perdi a eleição, por que a Dilma foi impeachmentada. Isso que tá me incomodando. Apesar não, sabemos todos da capacidade política do Lula. Ninguém governa por 2 mandatos e consegue fazer com que o seu sucessor ganhe mais 2, né? Porque ela não acabou o segundo, mas ela estava fazendo foi mais eleita, 2. Foi eleita. Exatamente. Então, eu acho que tá na hora do político brasileiro amadurecer nesse sentido. Sim, eu concordo contigo. E já vou dizer minha média é 6. Minha média é 6. A tua média é 6. E o voto do governo? Voto do governo. Não, Se a tua média é 6, qual é a nota que tu dá pro governo? A nota que tu atribui ao governo? Nota 6. Tá, mas daí a tua média é quanto? A tua média tu mantém em 6. Minha média... É que na minha faculdade a média é 6. Daí passa por média. Tá, e aí tu tá atribuindo a média e a nota 6. Isso aí. Mas é que na verdade não tem muito que a gente... Não, é que assim... Tem um parâmetro, assim, por exemplo, vamos pegar os 45 dias do Bolsonaro. O que o Bolsonaro fez de tão espetacular? Acho que tem algumas coisas que a gente pode avaliar. Primeiro ponto, como ele montou o governo? Ele começa com uma base governista boa ou não no Congresso? Sim. Isso diz muito sobre como ele articulou na transição e como ele montou a força do governo dele. Isso aí foi bem. Esse é o primeiro ponto. Ele tem uma quantidade dele nesse sentido, até porque ele não parte do zero, ele parte de, vou ter o Congresso contra mim. Isso, então assim, ele tem mais deputados do que quando a Dilma começou o governo. Então, ponto para ele. Em comparação a outros governos, inclusive o próprio governo Bolsonaro, ele tem mais congressistas. Então, é um ponto positivo para ele tendo um Congresso conservador. Qual a nota tu atribui isso, Luigi? Cara, de 0 a 10, para somar toda uma média harmônica de todos os outros pontos que eu vou analisar, eu colocaria 10. Isso é bom. Porque ele articulou muito bem. Tá. Luigi, segundo ponto, disposição dos ministérios dele. Entendo que ele articulou bem o Congresso com as escolhas, inclusive, dos ministros. Então, é um ponto positivo as escolhas dos ministros. Ainda não tem como ver qual vai ser o trabalho de cada um. Mas, para essa primeira escolha que ele precisava, ele mandou bem. Ele escolheu, de certa forma, razoável. Eu acho que, resumindo, Luigi, as perspectivas para o governo dele são boas. A gente não tem ainda realização nenhuma e
o que eu trouxe aqui tem algo que incomoda, que é olhar para trás e não para frente. E te pergunto mais, tem algumas respostas que ele já deu e a gente pode avaliar ou não. Os atos do dia 8 de janeiro, invasão ao Congresso, invasão ao STF. Como avalia isso a resposta do governo? Ao meu ver, a resposta do governo foi positiva. Sim. Decretou intervenção, retirou o governador, pegou e também foi atrás do secretário de segurança. Não hesitou. Não hesitou, passou a tranquilidade e a naturalidade que um governo precisava. Fez o que tinha que ser feito. Ponto positivo. Nesse aspecto que cabia respostas rápidas do governo, ele foi bem. Outras análises que dá para serem feitas. Situação em relação do governo com as relações internacionais. Também marco como ponto positivo essa nova abertura de maneira muito rápida e, assim, tanto a quantidade de chefes de Estado que vieram para a posse, como também já essa rápida ligação do governo com a América Latina para conversar com os outros presidentes. Ah, Luigi, não gosto tanto da Argentina, nem do presidente da Argentina. Tchê, tu não tem que gostar ou desgostar, tu tem que te relacionar com o cara independente de qualquer coisa. É teu maior parceiro comercial na América Latina. Se tu vai manter uma relação XYZ, é outros 500. Mas que tu tem que te relacionar e agora tem uma relação, ponto pro governo. Nesse ponto aí, Luigi, eu queria trazer, não sei se tu vai lembrar, Nessa, que acho que é uns 3 episódios atrás, nós falamos sobre o BNDES e o que um banco de desenvolvimento tem que fazer. 2 episódios atrás. Tem que emprestar dinheiro para projetos. Só que nessa viagem para Argentina, uma das pautas foi o BNDES financiar a construção de um gasoduto na Argentina. Eu sei, e no episódio que eu me referi, eu defendi que o BNDES tem que sim financiar, ele é feito para isso. Agora, a gente tem que ver e colocar muito no cálculo, colocar nos parâmetros ali a capacidade de pagar dos outros países, né? Sim. O que eu quero dizer é, será que financiar um projeto de grande porte hoje na Argentina é bom? É um risco muito grande. É nesse sentido que eu tô perguntando. Mas Sim. já foi feito doações para Cuba, por que não vai ser feito um Não são gasoduto? doações. E até pelo site do BNDES, por mais que a maioria dos países não tenham pagado todas Posso falar? Vai. Por mais que não tenham pago todas as dívidas. O aeroporto lá de Cuba por foi mais que doação. eles não tenham pago todas as dívidas, eles já pagaram o que foi investido, no caso que foi emprestado, e já pagaram uma quantidade razoável de juros. Não tem nenhuma dívida ali que não tenha sido pago acima de 60%. São informações do próprio dados do BNDES. Então o governo brasileiro já ganhou dinheiro com todos os empréstimos já realizados. O que se pode discutir hoje é, vale a pena emprestar lá para fora, tendo localidades ou governos locais do Brasil necessitando, por exemplo, Minas Gerais, metrô, Porto Alegre, metrô, seriam valores muito altos que poderiam ser investidos. Não tem caixa infinito no BNDES. Não tem caixa infinito. Exatamente. Mas eu também vejo daquele lado. Poxa, teu maior parceiro comercial, se tu tá precisando de infraestrutura lá para receber teus produtos, tu não ajudaria o teu parceiro? Cara, mas eu acho que isso é muito mais do que... Isso é muito mais político do que realmente tá preocupado com a infraestrutura da Argentina. Claro que é político, claro que tu quer uma boa relação com a Argentina, Sim, mas os caras compram de ti bastante. Como é que tu não vai querer que os caras... Mas por que a Argentina não ajuda o Brasil? Porque eles são menores que nós, eles têm menos capacidade econômica, a gente é a sexta maior economia do mundo. Mas eu acho que... É diferente. Eu acho que, Só que não é uma boa. Eu trouxe esse ainda ponto acho também, porque Não. a Argentina, a fama de pagadora dela não é das melhores. Não é das também, melhores, né? mas é aquele negócio, se tu tem uma boa relação com a Argentina, tu acha que se ela tiver que deixar de pagar sei lá, vamos botar aí um outro país, a Espanha, ou deixar de pagar o Brasil que tá do lado dela, qual deles tu acha que vai deixar de pagar? Escolher Vai ter que escolher. Mas na verdade é bom não ter nem essa desconfiança, mas tudo bem. E sobre o Cuba, Mas foi, é que foi também... construído o aeroporto lá de Havana, novamente. foi doação. Foi doação. Quer que eu pegue os dados? Pega aí os dados. Tá bom, parei. Pega os dados. e te digo mais, é tudo uma questão de avaliar o risco. Quanto maior o risco, maior o teu retorno.
se tu tem uma confiança maior naquele teu parceiro, que tu tem uma relação muito boa com ele, o risco para ti reduz. Poxa, e a gente pode trazer outros exemplos que foram emprestados, foi emprestado um volume grande de financeiro, mas se tu para olhar, era obrigado contratar uma empresa brasileira para realizar a obra. Era obrigatório que tivesse trabalhadores brasileiros naquela obra. Sim. Por mais que tu estivesse emprestando dinheiro, tu está emprestando para serem pagos para brasileiros e tu transferindo dinheiro para os próprios brasileiros, por mais que a obra fosse lá fora. Como eu falei no outro episódio, eu sou totalmente a favor de um banco de desenvolvimento emprestar dinheiro. Eu estou trazendo o caso específico para questionar se é um bom negócio. Até porque a questão específica do gás natural... Não sei se você sabe que grande parte da extração de gás do Brasil retorna pro próprio poço, porque o Brasil não tem estrutura capacidade de distribuição, de transporte, sabe? De logística pro gás. Não, esse é um ponto essencial que a gente pode discutir. A gente deveria estar hoje financiando mais empresas ou governos locais, governos de estado, municípios locais. Esse é um bom ponto. Segundo aspecto, a gente também tem uma política internacional e uma política de relações internacionais. Qual é a reserva que a gente pode fazer ou dispor para criar laços melhores com os nossos vizinhos? Também não dá para dizer que, poxa, adianta só desenvolver o Brasil e não desenvolver os países periféricos que estão no entorno? Adianta, porque daqui a pouco a gente vai ter uma crise migratória, vai ter querendo ou não, os caras estão aqui do lado, entende? Se a gente não der condições para eles também... Se a gente quiser se desenvolver como bloco econômico, a gente precisa que eles estejam fortes. Eu não discuto isso, eu sou até a favor. E concordo que um banco como o BNDES, o empréstimo dele não é simplesmente o cálculo atuarial de risco, ele tem o fator político envolvido. Sem dúvida. E aí entra também essa questão de como é que foi no passado? Foram maus pagadores? Aí traria um outro ponto. Eu não gostaria do BNDES emprestando dinheiro se o governo fosse o Bolsonaro. Por quê? Porque esses países não vão pagar o governo Bolsonaro. Porque eles não vão querer ajudar o governo Bolsonaro. Esse é um problema que surge para o futuro, sem dúvida. Mas é algo a se pensar. Poxa, se esses empréstimos vão passar daqui a 4 mas vão passar de 4 anos, porque daí a chance de calote é quando vier um governo dito de direita. Porque daí a chance de calote é gigantesca. Cara, mas eu acho que a chance de calote de um país passa muito mais por falta de condições do país do que quem é que está liderando a política do país credor. Porque tu assume contrato, não tu empresta e se for outro governo não vou pagar. Não, tu assume... mas a gente sabe, pelo menos na minha visão, a gente sabe que a depender do governo que entra... Ou tu dá uma segurada a mais, ou muitas vezes tu libera mais, porque é uma relação de amizade. Sim, de parceria. De parceria entre os governos e parceria política regional, né? Vamos falar da outra viagem, que foi para os Estados Unidos. Essa não repercutiu muito bem, né? Não foi... Por causa da foto? Não só por causa da foto. Tem várias formalidades na viagem, na recepção de um chefe de Estado que... Me parece que lá não aconteceu. Até o tempo de duração da reunião foi uma reunião com o Biden lá, foi uma reunião bem mais curta, não houve foto, não houve coletiva de imprensa, enfim, teve diversos poréns nessa viagem. Na verdade, o que é estranho, porque eles são muito mais alinhados do que era, ideologicamente, do que era com o Bolsonaro. Sim, né? Só explicando, né, teve a foto que eu me referi foi do Lula, a Janja no meio e o Biden do outro lado, né, que repercutiu. Mas por que a Janja estava lá e tudo mais, enfim. Eu lhe pergunto, assim, vocês veem hoje uma polarização global, assim como China e Estados Unidos? Sim. Nessa posição... Vocês veem hoje o governo do Partido dos Trabalhadores mais perto da China ou mais perto dos Estados Unidos? Cara, eu acho que mais perto. Teria que ser mais perto dos Estados Unidos. Por uma questão geopolítica. Assim como a gente está falando de bloco econômico sul-americano, a gente teria que falar de talvez eu enxergue o governo mais aproximado à China.
talvez também por isso as relações internacionais com os Estados Unidos não foi de uma forma tão, nossa, a gente é amigo pra valer. Entende? Sim. Foi mais uma visão assim, ó, estou vindo aqui te cumprimentar, quero tratar de assuntos locais, mas é só isso. Não vamos expandir a parceria, a gente só tá pela democracia. Ao meu ver, foi esse o sinal político que foi passado dessa forma de protocolo, dessa visita. Foi muito mais nesse sentido de temos uma relação, é uma relação boa, mas é só isso. Sim. Até porque hoje tem muita suspeita entre balões sobrevoando, se são alienígenas, A gente não OVNIs. falou dos OVNIs. Não, isso é uma viagem. Entende? Dizem que a China estava espionando os Estados Unidos, mas daí os Estados Unidos espiona todo mundo com trocentos balões, com satélite. Mas espionagem sempre teve esses governos aí. Todos. A própria Dilma já foi espionada pelo governo dos Estados Unidos e tudo mais, deu uma baita repercussão. Tô esperando a informação aí. Cara, Não tô achando. Não é achando. Eu vou trazer aqui, Vou procurar fake news. Primeira coisa aqui do site Congresso em Foco. PT recebeu doação de Cuba, diz revista, tá? É o contrário, então. Não. Isso aqui em 2005, tá? Recebeu doação de Cuba, 3 milhões de dólares, tá? Beleza. Tá, não, mas é o Partido dos Trabalhadores, não o governo. Tá, não. PT. Isso. Não, mas aí que tá, não é o governo. E isso é bem comum. Inclusive, tem relatos. Mas é que nem diferença. assim, tua campanha de vereador, tu recebeu 3 mil da cidade de Camaquã. Aí, do nada, tu vai querer fazer uma rodovia em Camaquã. Cara, eu vou te dizer É, assim, meio ó, suspeito isso aí, né? inclusive vou te dar os partidos mais de esquerda. PSOL recebeu aqui em Porto Alegre na campanha de para prefeito, na época, a Luciana Genro recebeu da maior família aqui que é, enfim, capitalista, que é o Gerdau. Sim, Da família Rompeta. Recebeu doação, tava lá no extrato de campanha. Beleza. Isso, aí eu vou te dizer, por que daí tu não comenta? Poxa, Porque ela nunca o ganha partido- nada. Não, Porque a Luciana Genro não é o Lula, mas tá ainda ligado? assim, Tá, daí tu vamos tá falar um ajudando negócio. pra desenvolver o nome da candidata. Mas Querendo ou vamos não, ela falar um vai vir negócio. pra outros cargos Se posteriores. ela tivesse ganho alguma coisa, ia vir em troca. Algum... Não, mas só um pouquinho. Financiamento de campanha Não, beleza, é uma ok. prática legal. Não, é legal. De pessoa física. Isso, Agora, não, estrangeiro assim, governo não. estrangeiro não pode doar pra campanha. Então, e assim, por mais que possa ter acontecido, tá? Tá. Tem algumas relações que acontecem que isso aí deve ter vindo de forma a ir a uma fundação, a desenvolver algum projeto. Não foi uma doação do governo para outro governo. Tá. Tem que se cuidar. Por isso que quando ele fala, fez o Porto, foi doação. Cara, não tem nada, Tá, não- tem nada hoje concreto nisso. Ok, Entendeu? O que pode ter acontecido, e é muito semelhante, era, por exemplo, venda de produtos que sobrou no Brasil e eram perecível, como, por exemplo, estoques de arroz da Conab. Na época, se cogitou em doar para o governo cubano, que estava passando fome, algumas pessoas, ou tinha deficiência nessa alimentação, e se cogitou transferir, mas foi vendido também a alimentação. Por um preço mais em conta, sim, mas era porque era uma alimentação perecível e que ia, de certa forma, estragar. Tá. E o Brasil estava abastecido. Mas a informação concreta de que houve doação assim entre governos não tem. Ok. No depoimento do Odebrecht, vou ficar devendo aqui o nome do... vou abrir aqui, na verdade. Ricardo. Não sei o nome do... Não, vou abrir. Aqui. Emílio Odebrecht. Ele disse que teve interferência na Odebrecht e no BNDES para ser feito financiamento para o aeroporto de Cuba. Beleza? Não, Que- mas é Então, interferência. ok. Tá, ok, E mas- que não tinha... não tá abrindo agora, mas eu tava lendo antes. E que não tinha nenhuma garantia que eles fossem pagar, que Cuba ia pagar, tá? E aí ele até deu uma zoada aqui, cadê? Deixa eu abrir esse negócio aqui. Tá, mas que... eu posso falar sobre isso. Olha só. Vai, fala.
todos sabem dos eventos que houveram em relação às construtoras e tal. Se acham que foi invenção ou não, se foi atrapalhado do Moro ou não, também eu vou dizer que é opinião, enfim. Agora, cara, um depoimento dizer que não houve garantia é diferente de o setor de risco do banco pedir as garantias que acha que tem que pedir. Sim, mas ele disse que o Lula interferiu diretamente. Ou seja, ele fala até que... Tá, mas não vamos fugir do ponto. Isso não é uma doação. Isso não é uma doação. É um empréstimo. Vai continuar tendo um empréstimo. Perfeito. Mas não é uma doação. Dizer assim, o governo brasileiro doou. Não. Mas inclusive, se tu for olhar, o governo cubano pagou e na época saiu nos principais jornais, porque o Obama foi logo em seguida, foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a pisar depois da Revolução Cubana em Cuba. Saiu em todos os jornais de Wall Street que o melhor investimento do mundo em Cuba tinha sido feito pelo Brasil, porque o porto ia sair 3 vezes o valor. Ou seja, saiu em todos os jornais de Wall Street, porque o Obama pisou em Cuba 2 meses depois da conclusão do porto. Não era o porto, era o aeroporto. Então, assim, poxa, às vezes a notícia, ela, dependendo de quem divulga, é boa ou ruim. Mas aí, pro setor de Wall Street lá, pra Bolsa de Valores dos Estados Unidos, era o melhor negócio realizado nos últimos tempos com Cuba. Que o que eu quero dizer é o seguinte, ó, existe uma estigmatização de Cuba. Cara, se o empréstimo era bom, se as condições de retorno eram boas, não importa qual, a não ser que seja para financiar armamento, coisas que não são legais. Tá, eu vou... Vai lá, eu vou trazer aqui a leitura da revista veja.abril.com.br. É da Veja, do Grupo Abril. Logo a Veja. A Veja foi o que mais bateu no Bolsonaro. Não tem por que ser tendenciosa. Durante a campanha, vou contextualizar, durante a campanha do Lula em 2022, ele foi no Ratinho e o Ratinho perguntou sobre esses empréstimos ao BNDES. E aí o Lula disse, todo mundo paga, você pode ter dificuldade aqui ou ali, mas todo mundo paga, afirmou o Lula. Aí continua a reportagem. Apesar da afirmação do presidente de que todo mundo paga, os números apresentados pelo BNDES mostram que o calote de 3 países contemplados com empréstimos do Brasil já somam 5,2 bilhões de reais. A Venezuela deixou de pagar dívidas de 3,45 bilhões de reais, Moçambique não quitou 641 milhões de reais e Cuba deu um calote de 1,12 bilhão de reais. Sim, mas em nenhum momento a gente está negando isso. O calote deverá ser ainda maior, pois há outros 3,19 bilhões de reais vencendo, sem a perspectiva desses países conseguirem honrar suas dívidas. Mas, antes de tu continuar, em nenhum momento a gente está te negando isso. Quando, inclusive, tu abre o site do BNDES, tu vê que a Venezuela pagou 64% do valor. Só que se o cara tem calote, por que vai continuar emprestando dinheiro pra eles? Cara, ainda assim é mais vantajoso que tu emprestar pra um país super rico que vai te pagar uma taxa de juros que não vai compensar pagar 63% da dívida. Tu prefere emprestar dinheiro pro Fábio que vai te pagar com juros, mas vai te pagar menor, do que tu emprestar a mim que não vai te pagar nunca. Vou ter que te botar no... Não é pagar nunca. Novamente, tu tá errando. Matematicamente... Vai te pagar em 25 anos. Olha só, é que aí que tá. A gente tem que analisar isso pelo número da matemática. Se eu te emprestar R$5 e eu vou te cobrar 15 porque o meu risco é maior e tu me pagar R$11 e tu ainda me deu o calote de 4, eu lucrei R$6 em cima de ti. Agora se eu emprestar R$5 pro Fábio e o Fábio vai me devolver R$7 porque ele é bom pagador, eu tive lucro de R$2. E no caso do BNDES... aconteceu exatamente isso, porque grande parte dos países pagaram quase 2 vezes o valor da dívida. E eles deram o calote, porque eles não conseguiram pagar, ou porque mudou o governo também. Sim. Mas se tu for ver, na balança, deu muito mais lucro. E eu tô desafiando vocês a abrir o site do BNDES e olhar. Não tem nenhum país que pagou menos do que 60% da dívida. Quer ver uma coisa? Ou seja... pagou-se muito, porque é que nem tu comprar um carro financiado no Brasil, tu vai pagar 2,5 carros. Tu quer ver uma coisa? Que é só o ator que faz toda a ideologia mudar. Todo mundo apoia os estados renegociarem ou aderirem a um programa de recuperação fiscal para diminuir a sua dívida com a União, né? Sim. Ou seja, dá um calote.
Todo o estado brasileiro. Não, quase. Não, vou te dizer assim: o Rio Grande do Sul é o rei do calote, né? Porque já estamos com uma dívida monstruosa com a União. Mas aí pra nós não pega mal. Não, embora. Sim, mas porque a gente tá dentro do Brasil. Mas Mas é dívida igual, velho. Não, a dívida é igual, mas a gente pelo menos tá. O dinheiro do contribuinte está sendo usado nos estados. Não, tudo bem, mas ainda assim, a dívida, entrando nesse caso da dívida do Rio Grande do Sul, é o mesmo argumento que se utiliza para fora. A dívida já foi paga, porque a gente está pagando juros sobre juros. E muitas vezes o que acontece no exterior é isso. Só que se a gente avaliar friamente, o valor que entrou foi muito maior do que o valor emprestado. Cara, entendeu? mas o que... e muitas vezes Daria até pra perdoar. Daria até pra perdoar a dívida. E vai ser falando perdoado. real. Vai ser perdoado Mas porque, ainda assim- porque é de interesse deles. E tu já parou pra pensar o poder que tu tem de perdoar ou não a dívida sobre outro país? Meu, sabe o que me pega? Tu fica com eles na Tu manga. tá com os caras Não, na mão, mas é que cara. tá, mas- Isso numa dinâmica de política é muito mais importante do que tu emprestar 5 e receber 7. Cara, mas o que me pega é que, tipo, é sempre esses países, Venezuela, Cuba, é sempre Argentina agora. Por quê? Governo de esquerda. Porque são governos de esquerda. Mas Meu, que tão e aliados. Cuba e Venezuela, ditaduras. É isso que me pega. Eles estão ajudando a se alimentar das ditaduras dentro de um país. Por quê? Aí o Fidel vai dizer assim, o Maduro vai dizer assim, não, olha só, tá sendo construído, não sei o que, infraestrutura, não sei o que. Com dinheiro de quem? Nosso dinheiro. Ou seja, a gente tá alimentando isso. A Argentina é a mesma coisa. A Argentina não é ditadura ainda, mas vai ajudar um país que tá cada vez mais caminhando para uma ditadura. Daí Um tu país pegou- quebrado, um país que tá fudido, e aí a gente vai lá e vai injetar dinheiro nosso. É isso que Daí me tu pega. pegou outro ponto que tu vai tratar de ideologia, e aí sim, aí eu concordo, eu tenho um ponto concordante contigo. E eu vou te dizer o seguinte, eu estudei negociação, principalmente pelos princípios de Harvard, que é uma das melhores escolas de negócios do planeta Terra, se não a melhor. O que diz os princípios de uma negociação de Harvard? Tu tem que conversar mesmo que tu tem que negociar mesmo que o cara seja o Hitler. Só deixa eu concluir aqui Vai. que eu ver que tu quer falar. O ponto é, entre não fazer nada ou ter uma relação que tu possa influenciar para acabar a ditadura, o que tu prefere? Tu entende que eu não fazer absolutamente nada, eu vou deixar a ditadura? Agora, se eu tiver influência política sobre ti, porque eu te emprestei, eu digo, olha a influência política que pode ter o Brasil. Não, ok. Tu me deve, tu já me pagou uma parte. Eu até perdoo o restante, porque tu já me pagou 2 vezes o valor da dívida. Tem mais 1/3 ainda do valor da dívida, porque o risco era alto, eu botei uma taxa de juros alta. Mas eu te digo ainda, eu até perdoo a dívida, mas tu vai ter que conceder abertura do teu país para que os teus cidadãos possam sair do teu país. Tu imagina a negociação que tu pode fazer em relação a isso. Mas há 20 Daí anos. vai Mas esvaziar Cuba. há 20 anos mudou alguma coisa? Poxa, O PT se- está há 20 anos negociando com Venezuela e Cuba. Agora em é rela- um país em rela- democrático. Em agora. relação a Cuba, abriu-se muito mais. Tanto que o presidente dos Estados Unidos, na época do Obama, Mas não foi só por causa disso. até lá. Poxa, é uma questão de fatores, nunca é uma causa só. Não, ok. Mas é que muitas vezes a gente olha só o cavalo de cancha reta. Mas se a gente olhar o espectro... O Luigi tá fazendo um advogado do diabo aí. Não, mas Que é- bom, porque. Sabe o que é o negócio? Não é um cara? advogado que, do na real, diabo, o é seguinte, que ó, a gente tem que debater a fundo esses pontos. todo mundo bate em Cuba, né? Mas ninguém bate na China. É verdade, Não, esse é o O ponto. governo Bolsonaro batia bastante. Só que Batia, começou, mas só que ele fazia começou, o negócio. brasileiro... Era o maior Não, negociador, só né? que aí que tá, começou a doer no bolso de grande parte dos empresários brasileiros. Aí o que eles falaram pro Bolsonaro? Pega leve. Por que pega leve? Porque tu exporta soja, tu exporta commodity de ferro. A China é um dos teus maiores compradores. Aí o que acontece? Os próprios empresários bateram no ex-presidente Jair Bolsonaro, justamente por essa atitude de, cara, o dinheiro não tem cheiro, eu quero vender meu produto, Exatamente. cada um é rei de si. E a gente tem na própria Constituição respeitar a autodeterminação de cada povo, cada um com seus BO, como se diz aí no bom português. Cada um acredita no que quer Mas- e segue o que quer. É, que que eu não- digo, as atrocidades do governo chinês, ninguém
leva em conta isso. Por quê? Porque eles são o maior parceiro comercial da maioria dos Não, países. mas é que também... Todo mundo, assim, ó, cada governo tem o seu ponto fraco. Tá, cada mas é um que- tem o seu calcanhar de Mas Aquiles. Tu entendeu? Eu vou usar o discurso de... Eu tô muito direitista hoje. Mas eu vou usar o discurso de gente que eu já ouvi, até mesmo eu tenho familiares que são de direita. Que falaram, mas não foi investido dinheiro nosso na China. Não é isso que eu tô falando. Não foi... Eu tô enfrentando o ponto que tu falou do estilo de governo. Sim. Ô meu, o mundo faz piada, entre aspas, de que as coisas da China são baratas porque a mão de obra é escrava. Sim, é. Ô, meu, E tu compra um monte de coisa E tu da compra as China. coisas da China. Tu entendeu? Tu pega da Shein, tu AliExpress, tu compra. A Eu não grande tenho- parte... Eu não tenho conta tudo bem. Ô meu, tu vai hoje em qualquer lugar, tem tudo produto da China. Então, assim, é meio uma hipocrisia tu dizer, eu não vou fazer negociação. Só que, cara, tu tá comprando matéria-prima de mão de obra escrava ou análoga à escravidão. Análoga. E outra, tu compra no próprio Brasil. Saiu uma matéria sobre o crime de escravidão análoga, de um crime que... situação análoga à Situação escravidão. análoga à escravidão. O Brasil tem várias fazendas que são assim. O Brasil já foi condenado internacionalmente, inclusive na Fazenda Brasil, por ter escravidão ou situação análoga à escravidão. E próprias fábricas de confecção e coisa com mão de obra boliviana na mesma situação, minas de carvão, são diversos exemplos. Claro que tem um ponto-chave que é, a partir do momento que tu tem relações com o governo de esquerda, tu fortalece aquele governo de esquerda, porque se tu tá tendo uma aliança com ele e é recíproca a ajuda, óbvio que tu tá ajudando. Aí eu te pergunto, é do interesse dos partidos de direita isso? Óbvio que não. Entendeu? Por exemplo, que nem agora chegou o debate novamente na Câmara de Vereadores de Porto Alegre sobre os médicos cubanos. Muitos estão dizendo, os médicos cubanos têm que ter o revalida, que é meio que uma prova para saber se o médico ele tá apto ou não a atuar no Brasil. Aí o governo está trazendo e retirou esse critério do revalida. Aí a moção era de repúdio ou a favor, né? Muitos subiram dizendo, poxa, o cara é médico, tu traz um engenheiro de fora, tu não precisa do revalida pro engenheiro. Por que daí tu exige pro médico? Tá, é uma questão de saúde. Mas voltou-se ao debate... Oi? Pro engenheiro tu não precisa? Eu ouvi por cima, não tem certeza dessa informação. Mas Na enfim... verdade, tirando algumas parcerias, por exemplo, entre Brasil e Portugal, por exemplo, nós, advogados, vamos para Portugal, a gente só precisa se inscrever na ordem. A gente não precisa revalidar diploma. Agora, em geral, qualquer diploma de nível superior tem que ser revalidado por uma instituição pública do país destino. Sim. Aí o grande ponto era, novamente, porque tinha o programa dos mais médicos, né? Sim. Então, o governo federal, ele novamente tenta esse projeto de novo. E aí surgiu esse debate, precisa ou não do revalida. Qual é o ponto, ligando o assunto que a gente estava falando? Claro que tu acaba fortalecendo os governos que tu tem uma maior afinidade, que tu tem uma maior parceria. Por que são os médicos cubanos? Porque, enfim, lá tem uma quantidade enorme de médicos, dizem que a saúde de lá é um setor que está, de certa forma, equilibrado. Principalmente a saúde básica, né? A saúde E de aqui família. eles trabalhariam em setores, em localidades que os médicos não iriam. Só que isso é ruim para os médicos brasileiros. Por quê? Porque tu está colocando uma quantidade maior de mão de obra no mercado. Então, aquele médico que hoje poderia receber 40 mil para ir atender no meio da Amazônia, ele já não vai receber 40 mil, porque se tu tem um outro médico disposto a receber 12, que na verdade vai ser 5, porque 7 vai pro governo cubano, entendeu? Pro governo brasileiro ainda continua sendo bom, porque tu vai pagar 12. Tu vai pagar 12? Tu vai pagar 12, entendeu? Só que é um ponto que tu acha que os médicos brasileiros querem? Tu acha que os sistemas de médico brasileiro querem? Claro que não. Mesmo que o médico já tivesse feito o revalida, que ele já tivesse vindo pro Brasil, eles não querem de novo. Só que aí tem outro problema, né? Se a gente abre esse precedente em relação aos médicos cubanos, tá aí. Se tu é um médico chileno que quer vir trabalhar no Brasil, tu tem que fazer revalida. Sim. Não, eu vou dar minha opinião, eu sou a favor do revalida, eu acho que tem que fazer, independente, eu não sei como é que foi a tua universidade lá fora.
Entende? Exatamente. Eu acho que é interessante. E outra, fazer... às vezes tu passou, mas tu não tem um conhecimento total. Só que agora eu te pergunto, o médico já veio, já atuou no programa, já fez o Revalida. Aí, agora que ele voltou 4, 5 anos depois, ele tem que fazer o Revalida de Se novo? ele já fez, só que no programa não teve. Inclusive, no âmbito da Justiça Federal, esqueci de falar na apresentação, mas eu também sou assessor numa Procuradoria Federal. Eu nem me apresentei, na verdade. Agora que eu me liguei. A gente tem diversos casos, porque é o seguinte, para os médicos do Mais Médico, era oferecido um curso de pós-graduação especializado no âmbito do programa do Mais Médicos. Então era um curso especializado na estratégia de saúde da família, enfim, no âmbito de atuação que eles atuariam. Em geral, a lei brasileira, no caso de te oferecer uma pós-graduação, vai tacitamente reconhecer a tua graduação. Ou seja, se tu é médico do exterior, não fez o Revalida, mas foi aceito num programa de pós-graduação, ficou implícito que foi aceita a tua graduação. E a discussão judicial se dava por quê? Porque esse programa de pós-graduação era um programa específico do programa Mais Médicos. Era uma pós-graduação específica do programa Mais Médicos. Então ele não atenderia a esse critério de aceitação tácita do diploma de graduação. Isso não chegou-se ainda numa decisão judicial final sobre isso. Mas se chegar, no sentido que está indo a coisa, vai reconhecer. Sim. E a maioria dos médicos cubanos fez esse programa. Esse programa. Então... É um bom ponto aí que vai ser enfrentado. Pergunto para vocês gostariam de ser atendidos por um médico cubano? Eu não vejo problema. Eu também não. Eu também não. Desde que ele tenha passado no Revalida. Mas se ele tiver só o programa de pós-graduação... E aí? Na verdade, quando tu entra pra ser consultado, quando tu é consultado, tu não pergunta onde o cara fez a faculdade, onde o cara... mas entendeu? tu espera Tu espera que tenha passado por um filtro básico de... O cara que vai me atender, ele tem um conhecimento que as faculdades de medicina do Brasil Exige. têm que ser aprovadas pelo MEC, são avaliadas constantemente. Então... É isso que o Luigi trouxe, né? Tu não sabe como é que foi a formação. É por isso que às vezes as pessoas têm até preconceito com isso, tá ligado? Porque as pessoas, elas não se sentem seguras ou confiantes de que aquele médico vai atender elas da melhor forma. Mas eu já peguei médico brasileiro muito incompetente também, então é complicado. É uma pauta, é um assunto bem delicado. E mais da metade da faculdade quem faz é o aluno. Né? Também. Mais alguma coisa, a gente acabou desvirtuando um pouco sobre os 45 dias do Lula aí, mas alguma frase, algo interessante que vocês acham legal de pontuar? Eu lembro daquela aspas dele lá sobre, antes mesmo de governar, que deu um baque na Bolsa de Valores, que ele disse que o Brasil não tinha... que se preocupar tanto com a responsabilidade fiscal, que foi uma coisa que baixou bastante aí o nosso Ibovespa, porque acabou subindo bastante o dólar. Eu acho que assim, as pessoas públicas hoje têm que cuidar muito as palavras, porque como é praticamente instantâneo a disseminação da palavra, o efeito no mercado é instantâneo também, né? Sim. É muito difícil, porque tu fala o tempo todo como figura pública e 24 horas do dia, tu não tem como não errar uma coisa. Mas isso foi uma coisa que o Bolsonaro apoiou muito, né? As merdas que ele falou, e não foi uma só, duas. Falou bastante merda. Mas ele usava isso até como estratégia para esconder ou criar cortinas de fumaça. Então... Era um pouco da estratégia política dele também criar esse caos controlado. Só que eu acho que é aquele ditado, né? Pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Se passamos 4 anos criticando o Bolsonaro por fazer isso, tem que criticar do Lula. É que também eu não vou te dizer que não fuja da ideologia dele, né? Porque pro Lula, ele tem aquele discurso do Brizola. O que me interessa ter uma inflação de 4,5 ou 5, sendo que tem milhares de pessoas morrendo de fome? Mas não dá pra ser leviano, né? Não, tudo bem, mas é o ponto que ele diz. Poxa, as americanas, um rombo de 40 bilhões.
o mercado nem botou ninguém na prisão ainda. Cadê o dito mercado que tanto se revolta? O dito mercado. Com 3, 4 empresários que praticamente, se for confirmado, pode ter sido uma fraude contábil muito bem pensada e o mercado tá quieto. O mercado não reagiu de forma como deveria a esse escândalo. Por quê? Mas isso Porque da justiça, não do mercado. não, mas o próprio mercado teria o papel de cobrar, porque quando ele Tá, mas se não fala caiu em as programa ações, social, mas não o caiu as mercado ações cobra. americanas? Não, Muito. caiu. Então o caiu. mercado tá reagindo. Ah, mas ao mesmo tempo subiu o varejo, ele só se realocou, subiu o Magazine, subiu, mas é que tá. vários outros Casas Bahia. Se tu for olhar a bolsa de valores, o dinheiro só troca. Sim, mas Não vai criar ou morrer dinheiro. não, O dinheiro troca. mas é diferente, por exemplo, quando dá um discurso desse que o dinheiro sai do Brasil. Aí sim. Entendeu? No É caso porque das Americanas, ele não saiu, ele Sim, só mas ele até só porque trocou. É que ele o Lula é o troca a nível presidente do mundial. Brasil, não o dono da Só Americanas. que, por exemplo, num escândalo desses nos Estados Unidos, provavelmente já teria pessoas presas. É, mas tu quer Cara, comparar os Estados Unidos com o Brasil? Não é isso. Não. Olha, Não, são 40 bilhões. Tudo no bem, mínimo cara. uma investigação dos Mas órgãos vai- do Ah, mas próprio. deve a estar tendo, CVM meu. Deve a estar CVM tendo, abriu. meu. Deve estar a tendo. CVM abriu. Abriu investigação, ok. A justiça abriu. Tá, não quer que em 2 semanas o troço Não, mas sabe que a própria reação do mercado numa questão de que foi um erro do próprio mercado, eles passaram muito mais panos quentes do que uma declaração do presidente de que vai mudar a política monetária do Brasil ou vai mudar a política fiscal de ter um duplex. Pois é, mas daí eu vou te dizer. Triplex. O que causa mais evasão de divisas aqui do Brasil? A Americanas apresentar um rombo de 40 bilhões ou o governo brasileiro não cumprir teto de gastos e responsabilidade fiscal? Certamente o governo. É? Certamente o governo. É Certamente o nesse governo. sentido. Mas, sem dúvida, por exemplo, a taxa de juros altas vai ter uma influência muito grande das americanas, porque é varejo, querendo ou não. Grande varejo. É grande varejo, é um dos maiores do Brasil. Era o maior do Brasil, eu acho. E... O Magalu enfim, talvez ganhasse. Não sei. Enfim, mais alguma outra questão sobre o Lula, sobre esses primeiros governos? Não, O tô Alckmin, pra falar alguma do coisa, Grêmio. alguma coisa que o Alckmin fez, alguma coisa que a gente pode pontuar, a não ser da transição ali, que ele teve um papel fundamental. Vou fazer que nem o Michael. Quem é o Alckmin? Grande Alckmin. O Alckmin que é médico, eu não sabia, fiquei sabendo depois. Doutor. Enfim, então vamos passar para a próxima pauta, que é sobre esportes. Vamos começar sobre futebol. Temos aqui alguns torcedores fanáticos do Soares, né? eu deixaria por último o futebol, começaria pelo futebol americano, Futebol e americano? NFL. E NBA, quer NBA, dizer. tá. Vamos sobre o NFL, então. Não sei se o Fábio chegou a assistir aí a final que teve. Não assisti, cara. Não assisti. Domingo eu tava na função, eu parei muito tarde e não consegui assistir. Bah, foi um jogão, um dos melhores. Eu venho assistindo nos últimos anos aí, mas ontem não, domingo eu não consegui. Foi o segundo jogo com maior quantidade de pontos, né? O primeiro jogo com mais pontos teve 75. Esse é Super Bowl, né? Que é a final deles lá. Final do Esse teve 73 pontos. Foi a segunda final com maior quantidade de pontos. E um jogo bem jogado. Não, e foi bem- parelho. Eu vi que teve virada, né? Sim, Tem virada. vários virados. Pra quem não sabe, jogou o Philadelphia Eagles Eagles contra Kansas City City Chiefs. Que tem o melhor quarterback aí, que estão até começando a comparar ele com o Tom Brady, que daí já é uma outra discussão. Cara, e Que ele é o marido da fenomenal. Gisele. Marido Ele não, é ex-marido fenomenal. da Gisele. É, o cara é diferenciado. O Mahomes. O Mahomes, ele jogou machucado, ele lesionou o tornozelo. Já no meio dos playoffs, ele conseguiu levar o time até o Super Bowl. E no Super Bowl, ele jogou mesmo dando uma pegada no tornozelo dele. Ele saiu ali, né? Porque pegaram o tornozelo, derrubaram Certamente ele. proposital, né? Mas eu acho que foi do jogo, do foi um jogo, lance é. normal. E assim, Mas mesmo se for proposital, é permitido. O Tu tem que que ele tu jogou- fazer o teco, tu Sim. derrubar o cara. Fazer o Se ele tá machucado ou não, o problema é dele. o que ele jogou não tá no mapa, assim, ó. Ele acertou cada passe e ele ainda teve o auxílio do Pacheco ali, que era um outro jogador Cara que também corria. que corria bem. Bah, fechou uma dupla que Harmônica. realmente, porque pra quem não sabe, né, a defesa do Eagles é uma das melhores da NFL, né? Foi uma das defesas menos vazadas e eles têm uma estratégia de jogo
bem peculiar, assim, eles avançam com maior lentidão e eles administram muito bem o tempo. E o Chiefs soube virar sobre essa equipe e conseguiu ainda estrategicamente manter o relógio a favor deles contra os Eagles, né? Então, parece que eles deram aquele tapa de luva. Tá, vocês jogam com o tempo, então toma aqui o tempo e ainda receba. Eu acho muito legal o futebol americano, que é tu ver justamente a questão de estratégia de jogo, é uma coisa que é bem exacerbada. Tem gente que não conhece, acha que é só as pessoas só se baterem. Não, mas não é um jogo muito estratégico e é um esporte que vem crescendo muito no Brasil, um esporte que é muito interessante. O pessoal conhece o Super Bowl, geralmente, por causa dos intervalos, né? Que tem as apresentações, teve a apresentação da Rihanna, foi um maravilhosa, né? Maravilhosa. Baita show da Rihanna. Rihanna. E a apresentação também, né? Não, teve funk, o Brasil tava na final, hein? Ela é maravilhosa e a apresentação é legal também. E é uma coisa que, tipo, o pessoal meio que para pra olhar, é um dos comerciais mais caros da TV americana. Os Estados Unidos é como se fosse um feriado lá pra eles, né? Eles param pra assistir. A NFL só perde pra Copa do Mundo de gente assistindo, assim. Então, pra vocês verem o quanto que movimenta, assim. Dizem que 190 milhões de pessoas estavam assistindo a final da NFL. Imagina, 190 milhões é muita gente. É muita gente. É quase toda a população do Brasil. E o Brasil é o segundo país com maior quantidade de fãs da NFL, pra quem não sabe, né? Estava em terceiro lugar, passou para segundo e é muito forte. Teve um evento, inclusive, da própria NFL organizado lá em São Paulo. Que legal. É um esporte bacana. Eu gosto de rugby também, apesar de ser parecido, mas muitas diferenças, né? Sim. Mas eu também tenho essa questão de estratégias. O futebol americano surgiu através do rugby, né? Mas, enfim, é um esporte bem legal. Uma pena que agora só vai ter em setembro de novo, né? 205 dias para voltar à NFL. Mas é um esporte bem legal. Assim como a NBA, né? Que é um basquete aí, ó, o pessoal já tem mais familiaridade aqui no Brasil, né? A gente tem algumas escolas que tem um basquete bem forte. Sim. E o Brasil tem a maior cestinha da história do basquete, né? Pra quem não sabe, o Oscar Schmidt é o único cara que tá na frente do LeBron James, com maior quantidade de pontos. O LeBron acabou se tornando aí o maior cestinha, né? Que mais fez pontos na NBA. Passou o Kareem Abdul-Jabbar. E agora ele é o cara que mais fez pontos na NBA, que é a Liga Americana lá dos Estados Unidos de basquete. Então é um feito aí histórico, né? A gente vai demorar para ver novamente alguém jogando em tão alto nível que nem o LeBron. Mas vocês não viram o Jordan, né? Não. Eu sou mais velho, eu vi o Jordan jogar. Existe a comparação de quem é maior, né? O LeBron ou o Jordan. E aí agora tem o pessoal que defende o LeBron, defende... Eu só vi a série na Netflix. The Last Dance. Não, cara, era... essa série aí pro pessoal até que não gosta de esporte. Legal, assiste, né? Porque fala tem uns bastidores ali do Jordan e tal. The Last Dance tem na Netflix, muito boa série. Eu acho que Jordan foi maior que LeBron James e vai continuar sendo. Eu defendo que o Jordan ele trouxe para a NBA um novo status, né? Ele colocou a NBA num patamar que o LeBron já pegou lá em cima. É esse que é o ponto. O Jordan foi maior que a NBA. Isso. O Jordan foi um dos maiores esportistas do mundo de todos os esportes. Não que o LeBron não seja... É que ele também reinventou muita coisa, né? Ele tinha um basquete bonito. O LeBron, eu vou dar minha opinião, assim, eu sou uma pessoa que eu comecei a gostar de basquete por causa do James Harden. Pra quem não sabe, ele jogava no Houston Rockets quando eu comecei a assistir. E ele é um exímio jogador que faz cesta de 3. Ele tem um famoso step back, que é aquele passo pra trás e arremessa. E o jogo dele era muito bonito. Por que eu tô dizendo isso? Porque assim como eu comecei a gostar de basquete por causa do James Harden, muita gente começou a gostar de basquete porque o Jordan ele era conhecido pelos pulos dele, o Air Jordan, ele conseguia voar, então ele fazia enterradas e ele era um jogador muito versátil. Ele era mais plástico que o LeBron. E o LeBron é um jogador de força, ele só chega dentro do garrafão, que nem, por exemplo, a gente tem o Antetokounmpo ali, que é o grego só invade o garrafão e crava, entende? E nem precisa pular, ele nem precisa pular. Não, o James Harden até falou,
teve uma briga com o Tetocampo que falou que o Tetocampo... Nasci Cara, forte, é, aí eu não. atropelo todo mundo e Não, enterro. O Jordan, ele é impressionante o seguinte, cara, ele começava a pular no garrafão, assim, Sim, cara. sim. E às vezes ele não enterrava, ele dava tipo uma bandeja porque ele voou, sei lá, 4 metros num pulo, parecia um atleta. Não, Pra quem atletismo. quiser olhar alguém que se parece muito com o Jordan, tem o Jamoran hoje. Ele é o artista mais plástico, assim, ele é o jogador mais plástico Que do Memphis. faz bastante highlights, né? Que é momentos de... E ele lembra Showtime. muito o Jordan, assim, porque ele tem o estilo físico mais magrinho e tal, e ele consegue voar muito, e ele lembra muito as cestas do Jordan, sabe? É muito legal. Não, o LeBron, não, o Luigi até falou que é o mais físico e tal, e o LeBron é o quarto da NBA de assistência, né, que mais deu assistência, então ele acabou se tornando um jogador muito completo. Sim. Ele é um cara que é incrível até ele ser o maior cestinha e tá entre os quatro que mais deu assistência, né, porque... Sim, normalmente É, é um e esse é um ponto, porque ele é bom na cesta de 3, ele é bom dentro do garrafão Ele é pela completo. força, ele é bom pela assistência dele também, e eu acho que a única coisa que falta pra ele é ser decisivo. Isso é ser o clutch time, né? Ele não é o cara que pega a última bola e arremessa e faz. Ele não é esse cara. Isso é uma das coisas... Diferente do Jordan, né? Porque, por exemplo, o Jordan foi 6 vezes MVP de finais. De final, sim. E ele foi 6 vezes campeão. Então, assim, o Jordan, toda final que disputou, ele ganhou. Porque ele era o cara que chamava a responsabilidade pra ele. Tem cara que cresce em jogo grande, né? Em qualquer esporte, né? Não, e outra coisa também é que o Jordan, ele era diferente também em enxergar os colegas dele. Ele ajudava muito a direção a montar a equipe. Então ele dizia, não, eu quero aquele cara pra jogar comigo, sabe? Ele tinha uma visão também Ele montava o elenco. De elenco. E é muito legal esse sistema da NBA, né? De escolha dos atletas que sobem do basquete universitário. O draft, Isso aí eu vi no Netflix aí, né? Nessa série ali que tu citou antes. Eu achei muito interessante. Não sei se seria possível algo parecido com o futebol do Brasil, mas é difícil, né? Não, dá muito equilíbrio, né? E esse eu acho que é o ponto legal, porque a NBA ela tem limitação também de salários para os times manterem um equilíbrio. A NFL é a mesma coisa, né? Então isso transforma o jogo muito equilibrado, tanto que tu pode olhar qualquer jogo da NBA, a chance de ser um jogão é muito grande. Tirando ali, tem 3, 4 equipes que às vezes estão muito mal. E tem uns times que perdem de propósito, né? Para poder escolher na frente. Sim. Então o último que teve menos vitória vai ser o escolher. primeiro. Então, às vezes existe isso. Já teve até investigação que tem time que perde de propósito. Explicar um pouquinho melhor. O último time colocado na liga, ele é o primeiro do draft. Ele é o primeiro a poder escolher o melhor calouro, ou enfim, o calouro que mais ele curte. Na NBA, na verdade, tu tem mais chance de ser sorteado porque existe uma loteria. Por exemplo, assim, o Fábio foi o último, o Luigi foi o penúltimo. Do Fábio vai ter 100 bolinhas, porque é o último, e o Luigi vai ter 50 bolinhas. Sim. Então, é por isso que eles falam que é tipo a loteria do draft na NBA. Na NFL eu não tenho certeza, mas eu acho que é por escolha mesmo. Que é tipo o último pega o primeiro. Mas na NBA eu sei que tem, tipo, eles até fazem como se fosse um bingo, assim, que eles sorteiam, assim, mas o último ele tem mais chance estatisticamente de escolher. E o primeiro que foi o campeão, por exemplo, tu teve 100, o primeiro vai ter uma bolinha. Sim. E aí então por isso que... Mas é aparelhado com a tua posição é bem pensado, assim. Porque ele é aparelho, por exemplo, assim, tu foi o campeão. Tu não vai poder escolher o melhor cara do universitário, porque teu time já é forte. Sim. Então, querendo ou não, o pior time, ele começa no outro ano com um cara bom já. E tu vê uma coisa legal desse sistema é o seguinte, aqui no Brasil, fazendo uma comparação com o futebol, as escolinhas de futebol e os times de base, o clube vai criando desde pequeno, isso é um investimento absurdo, e daí tu tem que vender o cara lá depois por milhões. Sim. Lá são as escolas e as universidades que formam os jogadores. E os clubes não têm categoria de base, os clubes da liga. Não, cara, eu acho genial, assim. Se eu pudesse fazer uma transformação no futebol, esse seria um dos pontos que faria, né? Porque indiretamente tu tá influenciando na educação. Sem dúvida. Aí que tá, isso é uma coisa que eu sempre falei, eu que joguei profissionalmente, aí grande jogador, joguei futsal, né? Porque eu saí do futsal porque eu não conseguia conciliar a minha faculdade com
com os treinos do meu time. Sim. Então lá é o contrário. Lá tu tem que estudar para jogar. Tu ganha uma bolsa de estudos numa universidade pica, porque tu joga bem basquete. Daí tu não vai... A gente sabe que o ensino lá nos Estados Unidos, o ensino e a saúde são coisas muito, muito caras lá nos Estados Unidos. Então tu ganha uma bolsa porque tu joga bem. Então tu tem que conciliar a faculdade e também... Tu não tem que escolher um dos dois caminhos. Porque uma coisa anda junto com a outra. Exatamente. E tem até alguns seriados e tal na Netflix. E que os caras dizem que esporte não é política, pô. É muito, né? Muito. Tem um seriado na Netflix que é muito bom, que eu até... Que nem o The Last Dance, eu indico pro pessoal assistir, que é The Last Chance You, que é a tua última chance, que é os que mostra os caras que, tipo, estão nos... que eles chamam lá de... faculdades de acolhedoras, assim, que não é tipo faculdades grandes, mas que são as faculdades do pessoal que não conseguiu entrar em faculdades grandes para te preparar para te conseguir entrar nas grandes. E aí tem também os caras que estão jogando e tal, e eles não estão jogando em faculdades grandes porque eles não tinham médias suficientes para estar jogando, entendeu? Sim. Então, tipo, mostram que tem bons jogadores, que por isso que é o nome do seriado, que é a última chance, traduzindo assim, porque eles têm que estudar e aí eles vão jogando e tudo mais pra Não adianta só tu jogar bem. Não bem. adianta só tu jogar bem se tu não tiver o estudo necessário, a tua inteligência necessária pra jogar. Isso é muito louco, né? Os caras, tipo, pode ser um pica, mas tu tem que ter um pouco de conhecimento pra estar estudando. Então, o esporte americano é muito legal. Até o beisebol também é assim, que tem o draft. Não é à toa que nas Olimpíadas os caras são um dos... sempre o campeão das Olimpíadas, porque eles incentivam todos os esportes, não é só o futebol americano, não é só o basquete, não, tem futebol normal, tem também... E o próprio soccer, né, o futebol que a gente conhece, também lá é estruturado com essa função de liga, de escolher de ligas universitárias e tal. É muito legal, porque eles pensam no macro, porque a gente sabe, vamos botar assim... Quantos meninos deixaram de estudar ensino médio, o fundamental, para ser jogador de futebol? E quantos se tornaram? 10%, 5% chutando alto. E aí o que eles viram depois? Nada, lá não. Lá se tu não virar um jogador profissional da NBA, da NFL, do beisebol, tu tá formado, tu tem teu caminho encaminhado. E é exatamente isso que eles pensam. Eles pensam muito no depois, o que o cara vai se transformar. E até eles formam os cidadãos melhores. Até porque atletas... Governantes, sigam o exemplo, governantes. E até porque os atletas muitas vezes se aposentam cedo, né? É comum sair com 35, 37 anos do esporte. Sim. E aí essa pessoa vai fazer o quê? Após os 37, entende? Ou vai viver da celebridade que ela é, ou ela não vai ter nenhuma estrutura... Que viver da celebridade. Também tu te tornar profissional não quer dizer que tu vai virar uma celebridade. E talvez tu tenha a tua carreira ali, só que ela é curta e tu vai ter que ter um outro modo de vida depois. A gente vê muito jogador brasileiro que quebrou aí porque não sabia investir o dinheiro, não sabia nada. Somente 1%, 2% dos jogadores profissionais que recebem bem, né? Profissionais que recebem bem. O Neymar é 0,001% da... Exatamente. Até o Bressan ganhava. Bem mais do que eu, né? No mínimo 100 mil. Porra, velho. La mano de Bressan. Tá louco. Vamos então falar sobre... Pegar a deixa aí do Bressan, que deixa boa, né? Pra nós falar agora sobre futebol. Futebol aí, o Grêmio 100% de aproveitamento, mais uma vitória aí sobre o Avenida, 2-0. Jogando mal, tá enganando o torcedor. Só me iludindo esse Grêmio. Iludindo. Não sei, hein? Não sei. Acho que tem pontos positivos de estar ganhando. Tá ganhando é sempre bom. Eu acho que tem pontos positivos de alguns jogadores que vieram, que estão se provando boas contratações. Cristaldo. O Luiz Soares. Muita coisa que ele tem que provar. Vamos comprar aí arroz, prato fino e Marquespan. Ô galera, uma coisa que eu ia perguntar pra vocês. Ouvi, deve ser fake news essa semana, que uma grande contratação do Inter estava fechando. Não é grande contratação, um cara grande que o Inter estava buscando está fechando com o Grêmio. Nosso repórter esportivo tem algo a dizer? Porra, eu acho que tá falando do Arangues? Não sei. Não sabe quem é? Alguém importante que o Inter estava buscando. Mas eu vi que o Inter estava buscando o Luiz Adriano, né? Queria repatriar o Luiz Adriano. E o Arangues também, parece que o Arangues tá próximo aí do Inter, que é um desejo que o Inter tem há anos, né? O Arangues não vem pro Grêmio, então não deve ser esse. Tá, então não sei de quem. Eu acho que o Grêmio não traz mais ninguém. Acho que pro Grêmio não, o Grêmio tá... Eu acho que já.
Trouxe o Vina, né? Trouxe agora o Vina, acho que é a última contratação. É a última contratação, acho que é uma boa contratação. Eu também acho, o Vina era bacana. Mas o Malvina vem pra ser banco. Ele saiu de lá muito porque brigou com a torcida, não é porque não tenha futebol. O elenco do Grêmio no papel é bom. O Renato tem falado muito que ele quer um ponteiro que seja driblador. Michael é o nome. Pela direita. Ele quer muito o Michael pelo que ele viu no Mundial. Mas o Michael, se vier, vai ser muito difícil. Muito caro. É muito caro, é inviável. A folha do Grêmio já está muito alta pro time. O time está num saldo devedor muito grande. Provavelmente tenha que vender algum jogador para manter as contas em dia. E talvez seja o Michael que esteja sendo disputado entre a dupla Grenal. Mas eu acho que o Inter não faria um investimento tão alto. Pois é, tem esse ponto. Mas o que me preocupa mesmo no Grêmio hoje é o Renato. O Renato? Por que o Renato? Eu gosto muito do Renato na resenha e tudo mais, mas eu acho que ele é muito teimoso. Ele tem o elenco na mão, só que é aquele negócio exatamente da política que a gente estava criticando no começo, né? Que pega o microfone e fala e nunca faz autocrítica. O Renato é exatamente esse cara. Pra ele nunca tá ruim. Sim. Quando tá ruim, no máximo ele diz, deu uma deslizada. Mas ele nunca toca nos próprios erros. Nunca toca nos próprios erros, né? E o meu receio seja esse, né? Porque ele falou que a dinâmica do jogo não vai mudar se não tiver um quebrador de linhas. Já tem o Ferreira, né? Tem o Ferreira, mas a gente sabe que o Ferreira não é um cara que despontou a nível de Série A. Ele é um cara que ainda precisa demonstrar ser um jogador mas eu te digo, cara... De nível superior ainda. Eu te digo assim, o Michael, se vier, vai vir ganhando no mínimo 2 vezes mais que ganha o Ferreira, tá? Eu não acho que o Michael... o Ferreira não joga mais. Eu não acho que o Michael é 2 vezes melhor que o Ferreira. Cara, eu acho que se o Ferreira conseguir se manter na temporada sem as contusões cara, que atrapalharam ele joga bola. Cara, o Ferreira pegou os piores times do Grêmio. O Ferreira não teve gente boa pra ajudar ele. Por mais que o Jefferson Cebolinha é melhor que o Ferreira, por mais que o PP é melhor que o Ferreira, tu coloca esses dois pra jogarem junto com as Braga, que o Ferreira teve que jogar, não iam ter conseguido despontar tanto que nem despontaram. Cara, tu jogando com gente boa, tu joga bem. Tu jogando com gente ruim, tu pode ser bom. A responsabilidade do protagonismo. Mas tem que levar os caras nas vamos costas. falar num ponto assim, o Grêmio pegou muito da escola de Barcelona, o mesmo modo de jogar da base até o time profissional. Vocês não acham que essa formatação que o Grêmio joga, que é esse 4-3-3... Você não acha que esse estilo de futebol é o que está matando os jogadores do Grêmio? Porque eles têm uma disciplina tática muito maior do que a qualidade individual. Muito. O time... Poxa, olha os jogadores que passaram pelo Grêmio. Passou Marinho. Cara, o Marinho não jogou absolutamente nada no Grêmio. Saiu, foi pro Santos, foi o melhor da América. Entendeu? Tu pega outros jogadores ali. Cara, Vargas... Dudu, tu pega ali agora recentemente também o ponta direita ali do Grêmio que não jogou tão bem, que era além do Marinho. Ponta direita. O Alisson. Não era o Alisson. Não, o Alisson não. Mas enfim, outros jogadores que o Luciano que tá no Fluminense. Tá, do São Paulo. Do São Paulo. Sabe? Vai ter um que tá no Fluminense que também jogou no Grêmio. Que o Biel? Mesma situação. O Biel, me parece que a disciplina tática que o Grêmio exige, ele acaba matando um pouco os jogadores. Tira a criatividade dos jogadores. Mas o que sugere? E 4-4-2? Eu acho que chegou um momento do Grêmio rever a sua estrutura de jogo. A formação? Eu acho que essa formação ela tem matado muito assim a criatividade dos jogadores. A gente chega em determinado momento que se a equipe retrancou e sabe jogar direitinho, o Grêmio não consegue quebrar essa formatação e transforma o jogo do Grêmio em monótono. Então tu vê assim, ou o Grêmio ele encaixa de uma forma que ele joga de forma sensacional contra um time pequeno. Às vezes tu pega o primeiro tempo assim do Grêmio, ele é avassalador, porque ele joga numa dinâmica que o time até achar a marcação já meteu 3-0 no primeiro tempo. Quem foi contra o Juventude.
entende? Mas daí depois o time senta e, cara, não produz. Não produz. Dizem que, por exemplo, o Grêmio contratou para esse modelo, então trouxe o cara que era o Maicon, trouxe o PP. Nossa, ele parece até fisicamente parecido com o Maicon. Entende? Vocês não acham? Acho. E tá muito nisso, só que a gente não tem o Everton Cebolinha, o Pedro Rocha, a gente tem o Ferreirinha, a gente tem o Guilherme que tá para ser vendido. Falando sobre isso, cara, do quebrador de linhas, né? O Michael era um cara que o jogo do Grêmio era aquele de girar, balançar pra lá e pra cá, monótono, daí do nada ele pifava o cara lá no meio. Só que tu não vai achar outro cara com essa capacidade, meu. Não, Facilmente. E era um futebol do Grêmio que ele era um toque de bola muito preciso. Isso. Se tu olha contra sinais contra o Atlético Mineiro, aquela Copa do Brasil, o Grêmio tinha, por exemplo, o Douglas. Saiu o Douglas, entrava o Luan. Tu tinha os caras quebrando realmente. Cara, tu olha os lances do Luan. O Luan, ele envolvia 2, 3 jogadores porque ele era aquele falso 9 que ficava na frente da área e ele trazia 2, 3 marcadores e ele conseguia quebrar a linha. Isso. Tu entende? Então tu tinha um time que ele tava encaixado para desenhar dessa forma. Sim. A gente tem um modelo de Barcelona, mas a gente não tem os jogadores do Barcelona. Exato. Vamos falar um pouco do Inter também, né? Porque senão vai parecer que a gente é gremista. O Inter ganhou então o último jogo do Brasil de Pelotas, 1-0, gol de pênalti do Pedro Henrique. Depois do Pedro Henrique. Alemão também. Alemão. Não, é que chamam um alemão São ou outro duas alemão. pessoas. São duas pessoas diferentes. Porque eles são parecidos. São bem iguais. Talvez seja um preconceito aí, porque tudo alemão é tudo igual. E o Inter tá em terceiro aí no gauchão aí. O Inter tem bastante empate, né? 4 empates. O Grêmio com 21 pontos, 7 jogos, 7 vitórias. E o segundo é o Ipiranga, também com 13 pontos, igual ao Inter, mas o Ipiranga tem uma vitória a mais. Tem 4 vitórias e o Inter tem 3 vitórias e 4 empates. E daqui 2 jogos, no dia 5 aí do próximo mês, temos o Grenalzinho. O Grenalzinho vai ser bem interessante. Aí que a gente vai ter o que falar, porque daqui a pouco que cai vai a ser, casa ou não, né? Porque querendo ou não, vai ser um termômetro de... Realmente o Grêmio tá tão bem assim, ganhando dos times menores, assim. Aí vão dizer, mas o Inter não tá conseguindo ter essa facilidade, será que o Inter tá mal, ou o Grêmio que tá bem? O Grenal responde várias coisas. Sabe o que me deixa bem feliz e otimista com o Grêmio, por exemplo? É que o Grêmio, ele tá jogando um futebol monocrático, mas ele ganha... Monocrático? Monocrático. Nossa, futebol... eu vou precisar saber a definição de monocrático. Ele joga um futebol meio monótono com burocrático, entendeu? Mas ele dá resultado, ele te entrega. Não é monocrático no sentido bíblico da palavra, é monocrático no sentido de montar uma palavra nova. E ele joga bem burocrático, mas ele dá resultado. Então, quando precisou ganhar... O Soares apareceu. Quando precisou do Ferreirinha, o Ferreirinha foi lá e cresceu. Melhor do que às vezes jogar o tic-tac e empatar. E já o Inter, eu vejo o futebol do Inter mais bonito que o do Grêmio. Eles têm uma percepção assim de que quando eles querem jogar, e parece que às vezes o Inter quer jogar, eles jogam um futebol bonito. Só que ele desliza demais, ele dá aquelas rateadas que a zaga não pode dar. Mas isso talvez porque eles mantiveram uma boa base do ano passado. Com certeza. Né? O Grêmio praticamente montou um time novo. Mas me surpreende que o Inter não é um elenco muito bonito no papel, mas ele joga bem, ele é vice-campeonato brasileiro. Os jogadores do Inter tudo bonitão, né, cara? Os caras fenômenos, os caras na noite, as esposas que se cuidem. Devem quebrar todos no bailão, né? Dizem que os dois aí gostam de um bailão em bergamota. Mas... Não, mas eu vejo assim, eu vejo que o Inter, eu esperava menos do Inter, né? Sim. Eu acho que ele se recompôs de uma forma muito boa. Acho que o que pesa muito é ano de eleição. Isso dá uma boa estremecida no vestiário. Mas parece que com a saída do Tyson eles conseguiram acertar o vestiário. Saiu o Tyson e o Edenilson, os dois cacifes do vestiário. Então eu acho que eles acertaram legal. Eles têm uma juventude bacana no elenco, que é diferente do Grêmio também. O Grêmio tem jogadores mais velhos do que o Inter. E o Inter me parece jogar um futebol muito bonito. Sim. Não sei se porque ele tem aquela... não sei se hoje também é a visão de vocês, né? Mas aquele time que tem a transição rápida é o futebol bonito. Aquela transição de pegar a bola na tua defesa e
dá 3, 4 passes, tu tá na cara do gol, isso soa como uma beleza pra quem tá Tu assistindo. citou o gol do Grêmio contra o Atlético, né? Sim, É um exemplo poxa, uma troca de clássico passes. disso. E o Inter, ele tem esse futebol muito rápido na transição. Ele busca jogadores rápidos pra isso, o time do Mano Menezes, caracteristicamente, é um time reativo, né? Que se defende bem e que no contra-ataque acaba achando mais espaço e conseguindo matar o jogo ali em uma bola ou duas. E o Renato acabou, durante a carreira dele, se transformando em um treinador com futebol mais vistoso, né? Que é mais posse de bola, futebol mais bonito. E mais propositivo. Mais propositivo, assim. Então, querendo ou não, são dois times que são um pouco a cara do treinador, né? Mas eu vou te dizer que o Grêmio, ele tem uma característica com qualquer técnico, né? Passou aí Roger, passou o Diniz, passou... O Diniz? Não o Diniz, o que era do... Aquele que perdeu 5 seguidas no início do Brasileirão. O Paulo... não sei que Nunes, como é que é o... Isso, que era do Atlético Paranaense. Thiago Nunes. Isso. Eu pensei nele e falei Diniz. Mas é aquele comparado, né? Mas eu acho que tu falou, é bem isso. É uma tradição que o Grêmio traz desde a base de jogar dessa maneira. E aí tem um ponto, assim, que deixou de ser bonito o futebol do Grêmio porque ele não tem aquela qualidade de quebrar as linhas com facilidade. Aí passa a ser monocrático. Monocrático, essa aí eu falava nova pro meu dicionário. Monótono e burocrático. Mas é exatamente isso que é o futebol do Grêmio. Que daí às vezes passa 3, 4 minutos com a posse de bola, balançando de um lado pro outro. Só que sem o Michael não tem a infiltração. E aí tu olha, por exemplo, times que são versáteis. O Palmeiras, ele sabe jogar de qualquer forma. Ele sabe sofrer, ele sabe atacar. Independente do adversário, tu consegue dentro da partida ver que eles mudam a dinâmica tática conforme o momento da partida. Então, e ele sabe, por exemplo, como ninguém ganhar do Flamengo, né? Sim, e outra, tu vê... Não, e olha a curiosidade, porque eles vêm, por exemplo, jogar em Porto Alegre, pra mim é um desespero jogar contra o Palmeiras, porque eles sabem jogar na retranca e sair de uma forma rapidíssima que 3 passes eles estão na cara do gol. E não à toa que eles... Poxa, o Grêmio não ganha deles há um bom tempo já, né? E se não fosse o Rony, seria pior ainda o retrospecto. Porque o que erra de gol, o Rony é incrível. Falando em Flamengo, a gente não comentou, né? Mas o Real Madrid foi campeão do Mundial de Clubes aí. Acho que vai ser um dos últimos mundiais que é desse formato agora. Depois vai ter bastante clubes aí. Vai ser uma Copa do Mundo aí. Aí o Sul-Americano não ganha nunca mais. Pois é, daí vai ser mais difícil. Mas pelo menos vai ter mais representantes aí. Até... acredito eu, brasileiro, porque os brasileiros andam chegando bem ali semifinais, quartas de finais aí, da Libertadores. Pois é, a gente inaugurou os vexames, né, com o Internacional, depois veio o Atlético Mineiro. Não, mas eu ia falar exatamente isso, cara. Nós, gremistas, folgávamos no Inter porque teria sido um vexame a questão do Mazembe, só que hoje tá ficando normal o brasileiro não chegar. Cara, é mais fácil o brasileiro cair na semifinal do que ganhar o Mundial. É mais fácil o time perder para um clube do Marrocos, que nem foi contra o Mazembe, para um time da Arábia, que nem foi o Flamengo, do que ganhar de um gigante europeu. É que eu vou te dizer, mas eu acho que o Flamengo errou muito ali, né? Não, o técnico errou muito. A expulsão ali foi quem prejudiciou. Porque o Flamengo, se tu olha o time do Flamengo, ele é uma... Eu compararia assim, é uma seleção de... no mínimo mediana mundial. O Flamengo não passaria vergonha jogando uma Champions, por exemplo. Eu também acho que não. Se tu pega o time do Flamengo e tu coloca no Mundial de Clubes da FIFA ali, com as seleções, a seleção iria no mínimo umas oitavas de final fácil o Flamengo. Porque se tu parar pra pensar, Arrascaeta, pra mim, o melhor jogador do Uruguai. Tu tem uma zaga que, querendo ou não, já jogou a seleção brasileira, Davi Luiz, entendeu? Tu tem ali Felipe Luiz. Todas as posições são boas. Tem ex-jogadores de seleção que não estão na seleção brasileira porque a seleção brasileira é muito boa. Gabigol e Pedro. O Pedro é fora da caixa. Normal. Fez 2 gols. E aí... sem falar, por exemplo, tu teria Bruno Henrique, que pra mim é jogador de seleção também. Lesionado, mas tem o Everton Ribeiro, também jogador de seleção. Sabe? Tu tem uma seleção brasileira reserva, no mínimo. Não, eu vou dizer o seguinte, o Flamengo, ele é até porque ele conseguiu manter uma base nos últimos anos aí, ele é uma prova de quanta diferença faz o técnico num time, né? Sim. Com técnicos bons, tu vê que o time deles ganha
campeonatos, ganha bastante, e com técnicos medianos e ruins tu Não, mas isso aí é bem e- feito e do Flamengo. erro- não, e ter erro demitido crasso. o Dorival é... E erro crasso. Não, erro crasso. Como é que tu tira teus dois armadores, tu tira o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, e tu joga sem armador? Não Exatamente. tem como. Dizem que o Arrascaeta foi lesão e o Everton Ribeiro estava cansado. Enfim, eu não esperava que o Flamengo caísse. Eu tinha até sugerido no dia que a gente gravou fazer a pauta do Flamengo, que eu achei que nós ia falar sobre possível final Flamengo e Real Madrid. Sim. Porque o Real Madrid vinha mal e tudo mais. Isso daí é culpa da soberba. Cantaram que o Vitória- Real Madrid era pra esperar, o Real Madrid tá esperando. Não, dizem que o Real Madrid pipocou, né? O Real Madrid ganhou Pra pra não pegar o Flamengo. não pegar o Flamengo na disputa de terceiro lugar. Real Madrid pipoqueiro. E segue assim, né? Nunca nenhum time europeu caiu na semifinal. Não, mas é que também É que é outra, é outra realidade. é outra liga, parece que eles jogam. Enfim, eu acho que É isso aí, né, foi pessoal? Mas os 3 melhores jogadores do Mundial eram sul-americanos. os três. O Valverde, o Vini Júnior e o outro eu não lembro quem era. Que tá voando, né? Diga-se de Vini passagem. Júnior, O Vini Júnior cara, vai certamente cara, não sei ser como é que melhor ele- do mundo antes do Neymar. Eu não sei não, como é que Neymar ele... não ganha mais melhor Cara, jogador. eu não sei como é que ele não tá no top 10 jogadores. Eu ia falar, ali. ele não entrou na lista última lista agora. ali pra escolher o melhor time do ano, eu não sei como é que ele não tá. Tá porque louco. o que ele joga... Joga demais, cara. Cara, Joga demais. E é flamenguista, né? Ele joga... Eu noto nele uma coisa que eu noto no Soares no Grêmio. Que ele pensa tão na frente dos caras que às vezes a jogada dá errado. Claro, é muito mais fácil pro Sim, Soares sim. no Grêmio pensar na frente do que pra ele. Não, Só que mas- ele é assim, meu. Ele é... Só uma curiosidade pra gente encerrar ali, mas eu já escutei muito que o futebol é meio xadrez. Que o Cristiano Ronaldo... porque os melhores jogadores enxadristas, vamos falar bonito aqui, os melhores enxadristas são aqueles que conseguem ver de 6 a 7 rodadas à frente no xadrez, Não é né? rodadas, é vi lances. Tá vi bom, isso, tá já bom. vi isso. Fala de xadrez comigo, meu irmão. Pô, a gente vai ficar falando bastante. De 6 a 7 lances frente. o enxadrista ele enxerga, né? Sim. A média hoje é 2, 3, né? Pra quem Quantos vai tu jogar. Não, eu vejo 10 na frente, mas no segundo já fiz alguma coisa errada no meu cálculo. Calculei errado. Eu penso que o cara vai comer com a torre, ele vai lá e come com a rainha, né? Ele me quebra. O meu cálculo não dá certo. Mas geralmente a média da população é enxergar 1, 2 jogadas. O enxadrista 6 a 7. E no futebol tem gente que enxerga 5, 6 lances à frente. Então, o Cristiano Ronaldo, dizem que ele é o Cristiano Ronaldo matador porque ele consegue perceber a jogada lá da saída de campo 7 lances à frente. Então, ele sabe onde a bola vai estar. Claro que também tem um diferencial que o time joga muitas vezes para ele. Sim. Mas, ainda assim, tu estar posicionado, tu pensar onde é que vai estar o tabuleiro do futebol... É de ser diferente. É, exatamente. E às vezes quando a câmera mostra, como é que o cara sabia que a bola ia Como ali? é que... Cara, Posicionamento é uma das coisas mais fundamentais que tem no futebol, eu acho. É. De todas as áreas. O goleiro, o zagueiro, o meio-campo e o atacante. Ele pode não ser tão bom tecnicamente, mas se ele é inteligente, tem um bom posicionamento, ele joga fácil. Tu vê, por exemplo, uma prova disso é o Jeromel. Vai dizer que tu não tem medo quando o Jeromel tá com a bola no pé. Sim. Porque ele se enrola com a bola, se enrolava, né, com a bola. E é um cara que estava sempre bem posicionado e conseguia antecipar, muitas vezes. A característica principal dele era a antecipação. Sim, não, fantástico. E tu olha realmente assim, quando tu para pra analisar o futebol mais taticamente, né? Porque a Maria assiste a partida. Sim. Mas tu pra cuidar cada jogador e a movimentação dele sem a bola, tu vê que o cara é diferente por conta disso. E tu olha o Soares. O Soares jogando no Grêmio, tu vê que ele é muito extra classe, porque ele consegue de flutuar pelo campo de uma maneira que, independente de quem pegue a bola, consegue colocar ele na cara do gol. E aí tu vê, por exemplo, Ferreirinha, os primeiros gols dele, é justamente isso. Ele já tá lá no lance, tipo assim, ó, antes de chegar a bola no Ferreirinha, eu já tô correndo pra cá, porque o zagueiro ficou lá pro outro lado e eu vou estar na cara do gol. Isso. E é isso que mostra o quão diferente ele é. Perfeito. É isso aí. Eu acho que o episódio de hoje foi bem bom. A gente conseguiu falar bastante aí de esporte, né? Que a gente geralmente só se destina a 10, 15 minutos.
Então vamos dar o nosso adeus aqui, deixar nossas redes sociais. Caso você queira me seguir no Twitter aí ou no Instagram, meu arroba é Guilherme Nes com 2 S. Luigi é arroba Luigi Bertaco com 2G, Bertaco. LUIGGI Bertaco como se lê. E o Fábio é Fábio arroba Souza. Fábio... Não tem underline? Underline 3003. É isso aí, Fábio Souza, underline 03. 03. Perfeito. Então, Vocês já sabem quando dá presente de aniversário pra ele, né? É. Dia 30/3, 30 de março, presente pro Fábio. Perfeito. Daqui um mês a gente tem... E vou dizer o seguinte, hein? PSG pipoqueiro. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Uma boa noite. Boa noite aí para todo mundo. Obrigado por ter nos acompanhado. E até mais no próximo episódio do Política Sincera. Tchau, tchau.